Então, da minha parte, eu tinha algumas palavras que gostaria de dizer. Em primeiro lugar, não vou, continuar no âmbito da explanação teológica. Penso que essa foi suficiente, foi rica, foi boa, foi muito feliz. E estamos gratos a todos aqueles que, tanto ontem como hoje, nos ajudaram nesse trabalho e nessa reflexão. Portanto, penso que foi uma bela forma de nós entrarmos em maior profundidade na teologia, que era o que está nos fundamentos desta questão da sinodalidade. Eu tenho apenas 3 pontos que gostaria sobre os quais gostaria de dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, é um agradecimento aos sacerdotes, aos presbíteros, portanto, aos diáconos e aos consagrados e leigos que tornaram possível o nosso plano pastoral que procuramos pôr em prática ao longo destes 3 anos. Eu aqui tenho escrito plano, se algum achar que devíamos chamar-lhe projeto e depois o plano, é uma discussão que podemos fazer, de acordo, aliás, com aquilo que foi dito e que achei muito interessante. Porque é evidente que houve muito trabalho e muita gente que acolheu e que colaborou e que trabalhou ativamente e com entusiasmo ao serviço da concretização destes objetivos. Depois, de um modo especial, gostaria de deixar uma palavra ao Secretariado da Coordenação Pastoral, que nunca deixou de procurar caminhos novos e viveu, podemos dizê-lo, a paixão dentro da concretização deste projeto. Foi uma autêntica paixão. Caso contrário, no meio de dificuldades que iam surgindo e que sempre surgirão, pois porventura poderiam ter a tentação de ceder ou de parar, ou de não refletir mais, ou de não fazer mais propostas e deixe dizer, vá por onde for, mas não foi o que aconteceu com o secretariado, onde há um conjunto de pessoas entusiastas da renovação da Igreja, da construção da Igreja local e, portanto, do desenvolvimento das propostas continuamente. Uma palavra relativa aos arciprestes. Os arciprestes que, tanto nos arciprestados, às vezes procurando mover montanhas, e de um modo muito especial, naquele contacto que tive com eles, mais direto, nas reuniões periódicas dos arciprestes na Casa Episcopal, enfim, que se manifestaram sempre abertos aos novos caminhos e que procuraram entusiasmar os colegas nos seus arciprestados. Houve muitas propostas, houve muitas reflexões que se foram fazendo nas reuniões periódicas e houve a colaboração e a participação ativa dos arciprestes que se percebia que estavam envolvidos e procuravam inclusivamente a melhor forma de fazer chegar as propostas e as reflexões aos arciprestados, concretamente aos sacerdotes, os diáconos e depois, inclusivamente, aos conselhos pastorais de arciprestado, nos casos em que eles já estavam a funcionar. Houve muito trabalho ao longo destes anos, muito sonho, alicerçado no desejo de renovar a Diocese à luz da fé, da Palavra de Deus e das intuições fundamentais do Concílio Vaticano II, que felizmente tem sido o horizonte da vida da nossa Diocese e da renovação pastoral da nossa Diocese desde longa data. Há quem diga, inclusivamente, que a nossa Diocese de Coimbra, neste aspecto e nesta dimensão, foi uma daquelas que mais a fundo, de uma forma mais responsável, aceitou e desenvolveu as intuições fundamentais do Concílio Vaticano II. E agora, de uma forma mais direta, mais concreta, as intuições e o magistério pontifício do Papa Francisco, com o qual nos sentimos em sintonia. É evidente que neste momento eu não faço a avaliação daquilo que são os resultados do desenvolvimento da implementação do nosso plano pastoral destes 3 anos, uma vez que essa avaliação é proposta exatamente
à Diocese. A minha, com certeza, o meu modo de ver seria muitíssimo parcial, totalmente subjetivo, mesmo que tentasse, enfim, alguma objetividade no modo de ver a realidade. Mas, portanto, é a tarefa que é pedida à Diocese ao longo deste ano. Tanto esta tarefa de avaliar, como depois a de apontar perspectivas e dinamismos para o futuro. Em segundo lugar, juntos construímos o plano pastoral, o dinamismo sinodal. Depois daquilo que aqui ouvimos ao longo destes 2 dias, e que naturalmente dá continuidade àquilo que conhecíamos, que pensávamos já a partir da formação teológica e pastoral que cada um de nós foi adquirindo, mas penso que a partir daquilo que aqui ouvimos ao longo destes 2 dias, nenhum de nós tem dúvidas acerca do que é a Igreja sinodal e relativamente a esta acentuação de que a Igreja em que nós, do nosso tempo, tem de ser exatamente para corresponder àquilo que é a sua identidade mais profunda, Igreja sinodal, no ser e no fazer, 2 verbos que aqui foram suficientemente utilizados. E se essa é uma convicção nossa, a partir, aliás, da teologia e do próprio magistério da Igreja, há então que utilizarmos os meios adequados para tornarmos essa Igreja sinodal uma realidade concreta e visível na nossa Igreja local. E a metodologia que agora a Diocese propõe não é simplesmente uma metodologia que pretenda ser episódica ou passageira, ou do momento ou de um ano. E também não pretende ser uma estratégia ou um certo golpe de inteligência ou de esperteza para conseguir resultados mais adequados ou para conquistar determinado número de pessoas, desde o clero até aos leigos, para uma causa, e para potenciar, portanto, um conjunto de hipotéticos resultados. Trata-se de um modo, então, de ser e de fazer que é identitário à Igreja e que nós, em Coimbra, queremos assumir exatamente como fundamental, identitário da nossa condição eclesial, tal como penso foi aqui suficientemente demonstrado e nós, inclusivamente, já sabíamos. E este passo que nós agora damos é um passo que não pode ter retrocessos. O nosso modo de ser Igreja não pode mais prescindir deste dinamismo que chamamos sinodal, como parte do nosso ser e do nosso fazer eclesial. Portanto, para dizer que não é uma questão de um ano. Independentemente dos resultados que nós viermos a ver, que são mais favoráveis, menos favoráveis, que vão mais longe ou menos longe, este ser Igreja num dinamismo sinodal, ou ser Igreja sinodal em continuidade, não pode ser uma coisa do momento, nem sequer de um ano. Ao nível diocesano, este constituirá, com toda a certeza, o modo de ser e de fazer no nosso presente e no nosso futuro. Eu, pessoalmente, assumo não querer mais dar à Diocese um plano ou apresentar um projeto à Diocese, se bem que este que agora estivemos a concretizar também não foi uma questão pessoal, foi construído, embora de uma forma diferente e por um grupo mais pequeno. Portanto, assumo não querer dar à Diocese um plano pastoral, mas construí-lo com a Diocese. Construir o plano com a Diocese. Enquanto pastor, assumo com certeza, ou procuro assumir a minha responsabilidade e a minha missão de ir à frente, de convocar o povo de Deus, ser sinal visível da unidade desta porção do povo de Deus,
que constrói a Igreja, animado pelo Espírito Santo. Mas é uma Igreja que toda ela é chamada a refletir, a avaliar, é uma Igreja que escuta, é uma Igreja que propõe e que realiza aquilo que percebe, iluminada pelo Espírito, ser a verdadeira obra de Deus. E se isto, penso que tem de ser assim, e assumo como tal ao nível diocesano, ao nível das outras estruturas constitutivas da vida da Diocese, deverá ser, do meu ponto de vista, do mesmo modo. Ao nível dos arciprestados, ao nível das unidades pastorais ou paróquias, há de ser, penso, do mesmo modo. Não pode ser mais o arcipreste, ou o pároco, ou alguém responsável a apresentar um plano, um projeto ou umas linhas, pura e simplesmente. Há de ser fruto da reflexão, do trabalho, da palavra e da escuta de todos os seus membros. E aqui o todos já sabemos o que significa. Daqueles que se dispuserem a fazer parte da Igreja desta forma e desta maneira. Porque o que está em causa é o respeito pela Igreja e o respeito da Igreja por todo o povo de Deus e por cada um dos seus membros. Poderia ainda concretizar, passando dos arciprestados e das unidades pastorais ou das paróquias, para os serviços, para os secretariados, para as comissões que existem na nossa Diocese e que têm cada um a sua missão muito específica, que naturalmente estão atentas ou atentos às indicações da própria Igreja Diocesana e que devem construir, com certeza, também o seu próprio plano em comunhão com a Igreja Diocesana a partir de uma mesma metodologia que é então sinal da própria identidade da Igreja Sinodal. Não se entende hoje uma Igreja, e podemos dizer também uma hierarquia, que não escute a voz de Deus e que não escute a voz do povo de Deus. Não se entende uma Igreja em que os leigos têm um estatuto menor, em que não têm vez e em que não têm voz. E isto, independentemente daquilo que pode ser o nosso grande óbice ou obstáculo à concretização deste modo de ser Igreja Sinodal, que são as limitações que vemos em grande parte dos membros do povo de Deus. Falamos na formação académica ou teológica, podemos falar na profundidade espiritual, no conhecimento pastoral, mas isso, do meu ponto de vista, são questões a que podemos chamar quase acidentais. Não é isso que define nenhum dos membros do povo de Deus, nenhum clérigo, nem nenhum leigo, porque felizmente todos têm capacidade de pensar e, portanto, também de dizer o que pensam, o que veem, como sentem a realidade da própria Igreja. E, portanto, de dar o seu contributo à sua própria maneira. E mesmo que a sua linguagem não seja exatamente a linguagem da elaboração ou a linguagem teológica elaborada, eles têm, mesmo os menos cultos e aqueles que têm menos formação académica, teológica, doutrinal, têm a sua própria linguagem que naturalmente pode ser descodificada e, enfim, que poderá, a partir dela, compreender-se aquilo que é exatamente o seu pensamento e, portanto, o sentido da fé e da comunhão eclesial que exprimem através da sua linguagem, porventura, pouco marcada pela própria linguagem teológica ou doutrinal. De algum modo, podemos dizer que não temos o direito de não dar a todos a oportunidade de pensar e de exporem os seus próprios pontos de vista, mesmo que, porventura, algumas vezes ponham em causa o nosso modo de sermos pastores ou o nosso modo de agir como pastores, que é aquilo
que mais nos toca às vezes e que mais nos fere. E também pode ser, em algumas circunstâncias, aquilo que mais nos impede de dar voz a todos os membros do povo de Deus. É o medo de ouvirmos aquilo que não gostamos de ouvir, e umas vezes com mais razão, outras vezes com menos razão, mas inclusivamente havemos de estar dispostos a ouvir aquilo que não gostamos de ouvir e a escutar apreciações do nosso modo de agir que poderão não corresponder exatamente ao nosso pensamento ou até ferir a nossa própria sensibilidade, para não dizer outras questões. Uma condição, gostaria de ressaltar, fundamental para que estejamos abertos, enquanto ministros ordenados, a este dinamismo sinodal da Igreja, tem a ver com a nossa humildade. A característica fundamental do pastor tem de ser, efetivamente, a humildade. Em primeiro lugar, é a humildade diante de Jesus, que é o bom pastor, e temos de nos perguntar muitas vezes, diante de Jesus, o bom pastor, se nós merecemos, inclusivamente, o título de pastores que nos atribuímos, que a Igreja e que o povo de Deus nos atribui. E depois, humildade diante do povo a quem somos enviados. Quantos dos membros do povo de Deus, todas as condições, nos superam em santidade, em sabedoria, em amor, em dedicação, em espírito de serviço. A humildade faz-nos ser homens de escuta de Deus e, ao mesmo tempo, homens de escuta dos outros. E a nossa falta de humildade pode, porventura, em algumas ocasiões, por um lado, destruir a comunhão eclesial. E, por outro lado, às vezes, a nossa arrogância pode, inclusivamente, destruir a própria Igreja, destruir o próprio povo de Deus, porque se torna um atentado contra os direitos do povo de Deus, os direitos dos batizados. Faço, portanto, um apelo para mim e para vós, à nossa humildade, que nos há de levar a acolher as propostas que nos são feitas, inclusivamente para este ano pastoral. Como nós percebemos facilmente em muitas das nossas assembleias de clérigos, a primeira reação de muitos sacerdotes diante de uma proposta, venha ela de onde vier, é negativa, é não. É não. É a primeira reação. Depois, não significa que seja aquilo que se sinta ou que se pensa, mas exteriormente, bem, às vezes, a parábola do Evangelho. Aquele que diz não e que só vê dificuldades é aquele que se vai meter com mais entusiasmo ao trabalho e consegue fazer resultados. E outras vezes o não é mesmo não, como sabemos, às vezes também o sim pode, na prática, significar não. Portanto, eu acho que é pela humildade, por esta humildade de reconhecermos o que somos diante de Deus e diante dos outros e da comunidade cristã, que nós havemos de ter capacidade para acolher de forma positiva, em primeiro lugar, aquilo que nos vem como propostas. E então pedia-vos que procurássemos seguir, eu vou dizer uma palavra, quase escrupulosamente, o percurso sinodal, este dinamismo sinodal que agora nos é proposto, e tenho a convicção de que perceberemos a grandeza da força do Espírito a agir em nós e a agir no povo de Deus, e não em todo o povo de Deus, e não simplesmente numa parte do povo de Deus, porventura aquela que nós constituímos. Agora, sem humildade, de facto, as dificuldades existem, mas sem humildade, as dificuldades, ou então, porventura, a nossa arrogância, sobrepõe-se a tudo e nem sequer iniciamos o caminho. O meu último ponto, uma palavra sobre as vocações sacerdotais. Pode parecer que não vem a propósito,
e que é um enxerto neste tipo de discurso. A primeira motivação que eu tenho é a hipótese de esta reflexão acerca da sinodalidade, acerca de carismas e ministérios, acerca da participação de todos na vida e na construção da Igreja, a hipótese de, a alguns, parecer ser um discurso que dispensa o ministério ordenado, ou que já se não dá tanta importância ao ministério ordenado. Aliás, há quem pense que este discurso que aqui foi feito, e gostei muito de ouvir, acerca do sacerdócio batismal ou do sacerdócio comum dos fiéis, que é um atentado contra o lugar e a importância do sacerdócio ministerial. Não penso, de modo nenhum, que seja assim, mas, no entanto, gostaria de convidar-vos a reconhecermos o lugar que tem o sacerdócio ministerial dentro da Igreja local e dentro da nossa Igreja, que queremos seja cada vez mais sinodal, na sua estrutura e na sua realização e concretização. A eclesiologia da comunhão, da acentuação do povo de Deus, da igual dignidade de todos os batizados e da sinodalidade, não põe minimamente em causa o sacerdócio ministerial, antes, pelo contrário, valoriza-o e põe-no exatamente no seu lugar. Portanto, dentro do povo de Deus e ao serviço da construção do povo de Deus. Agora, a nossa grande dificuldade, penso que não é tanto teórica a este nível, embora às vezes se ouçam também algumas vozes neste sentido, mas que é mais prática, é a situação concreta em que estamos a viver. Nós somos pessoas com esperança e, portanto, acreditamos que Deus é que conduz a história, mas a nossa esperança e esta fé em Deus que conduz a história não nos liberta, antes pelo contrário, de trabalho, de entusiasmo e dedicação de forma inteligente e adequada. Eu vou dizer uma frase que alguns vão estranhar, mas eu trago-a de propósito. E a expressão é a seguinte: na nossa diocese nós não temos pastoral vocacional. Não temos pastoral vocacional. O que nós temos são algumas estruturas, teoricamente vocacionais, temos alguns momentos, algumas celebrações, algumas vigílias, mas não temos, do meu ponto de vista, uma pastoral vocacional no sentido total e pleno. Dizemos muitas vezes que a pastoral vocacional é transversal, e de facto tem razão de ser. Agora, dá a impressão que no nosso caso é tão transversal que não tem significado nem expressão nenhuma. Desculpem este exagero da minha linguagem, tão transversal que não tem expressão nenhuma, salvo honrosas exceções. E, portanto, penso que isto não é referir a pessoa nenhuma em concreto, nem a este, naquele, nem aquele outro, nem sequer às estruturas. É a diocese enquanto tal. Estamos num momento, portanto, que eu acho crucial e que exige uma mudança de atitude. Porque a nossa atitude, aquilo que frequentemente acontece, a nossa lamentação, ainda ouvimos aqui ontem uma lamentação tão dramática, quer dizer, as nossas lamentações tão dramáticas acerca disto não mudam uma das mais pequenas vírgulas, nem um til, nem um jota ou iota, daqueles mais pequenos, nesta questão. As lamentações. O que é necessário fazermos, como diocese, é exatamente percebermos o que vamos fazer, o que podemos fazer, porque a lamentação mais dramática ou menos dramática nada nos resolve. Portanto, penso que estamos num momento crucial em que nos exige uma mudança de atitude, exige uma reflexão e exige um trabalho
completamente diferente daquele que temos vindo a fazer nesta matéria, para que das lamentações e dos números nós passemos para a mudança de atitude e para a ação numa questão que é também ela crucial, evidentemente, nesta perspectiva, na vida da Igreja diocesana. Eu apontava assim apenas alguns itens onde este tipo de trabalho tem de realizar-se de forma diferente. A catequese da infância e da adolescência tem uma dimensão vocacional no concreto da nossa prática. A pastoral juvenil, tanto diocesana como paroquial, de unidade pastoral local, tem um dinamismo, uma intenção ou uma intencionalidade vocacional. A pastoral universitária e do ensino superior, etc., tem uma intenção, uma intencionalidade vocacional. A preparação para o crisma, naquela idade que é difícil, etc., E, portanto, e quem diz nestas áreas podia continuar a dizer nas outras, podia dizer a pastoral familiar, a pastoral litúrgica e da espiritualidade, o desenvolvimento dos dinamismos espirituais na nossa, com todas as idades, tem esta componente, este dinamismo. Penso, portanto, que tem de haver uma pastoral vocacional explícita, com certeza, e tem de haver os organismos necessários para a realizar, desde o seminário, pré-seminário, o secretariado das vocações, as paróquias, mas depois cada cristão, cada presbítero, cada diácono, cada bispo, com certeza, uma pastoral vocacional explícita. E depois, com certeza, que há esta outra dimensão, que podíamos chamar implícita, ou então a tal dimensão transversal de toda a dimensão, o caráter transversal de toda a pastoral da Igreja, que tem este dinamismo vocacional. E há muitos meios, são muitos, com certeza, temos de nos organizar, temos de pensar, há encontros vocacionais, há percursos vocacionais, retiros vocacionais, direção espiritual, o sacramento da penitência, as peregrinações, acampamentos, campos de férias, campos de evangelização, pastoral vocacional propriamente dita. Portanto, há um grande leque de ações, para além sobre os quais precisamos de refletir para passarmos da lamentação a uma realidade muito mais concreta. E o último aspecto que gostaria de referir é que esta questão da pastoral vocacional, concretamente das vocações sacerdotais, precisa de ser inserida em diversas agendas. Em primeiro lugar, na agenda do Padre. Na agenda do Padre. Cada um saberá, se já lá estiver, é só passar de um ano para o outro. Inserir na agenda do Padre, na agenda da paróquia, na minha agenda pessoal, na agenda da minha paróquia, está a pastoral das vocações sacerdotais. Na agenda dos movimentos, dos secretariados e, de algum modo, de todas as nossas estruturas diocesanas, mas das pessoas. Se a gente põe nas estruturas diocesanas, com certeza liberta-se imediatamente e diz que a responsabilidade da pastoral das vocações é do secretariado das vocações e dos sacerdotes é do seminário, e etc. Na nossa agenda pessoal de padres, de ministros ordenados, com certeza que de um grande número de leigos, homens e mulheres, que estão disponíveis para realizar a missão da Igreja. Este é um assunto que eu gostaria que, ao longo deste ano, nos próximos tempos, nós pudéssemos retomar de uma forma, aqui fica simplesmente apontado como uma das questões que me parecem importantes para a vida da Diocese, uma das questões importantes neste momento, mas que haveremos de retomar de uma forma séria, de uma forma consistente, para procurarmos, enquanto povo de Deus, que tem nas suas mãos esta responsabilidade, pois desenvolver alguns caminhos. Em último lugar,
é agradecer a vossa presença, a vossa alegria de estar, de participar, de aprender. Nós temos tantas coisas, tantos pontos importantes ainda a considerar, a refletir e, sobretudo, ao nível das nossas convicções interiores, para que depois movamos a nossa vontade e a nossa fé e as nossas forças numa atitude de humildade para estarmos todos ao serviço da construção desta igreja local, que é o lugar em que Deus habita e que há de estar aberta e dinamizada para realizar a missão evangelizadora. Nós recebemos o Evangelho, como aqui foi dito, somos daqueles que estão disponíveis também para o levar a todos aqueles que habitam na nossa igreja local, onde já é bem clara a distinção entre sociedade e igreja, que há pouco foi referida. Entre nós já é bem clara, sobretudo em alguns meios, evidente, não é tudo uniforme. Concretamente, a cidade de Coimbra. A cidade de Coimbra é bem clara já a distinção entre sociedade e igreja ou igreja local, mas mesmo nas outras zonas mais urbanas ou mais rurais, com certeza que este fenómeno já é bem conhecido e, portanto, temos a possibilidade de tomar consciência mais viva de que somos igreja local e, ao mesmo tempo, do dever que temos de fazer a evangelização deste território e destas gentes que aqui habitam. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção.